Todos os anos, diversos estudantes ingressam na universidade por meio das políticas de cotas. Mas será que conquistar uma vaga é suficiente para garantir o direito à educação? Aqui no Campus 3 da UEPB, diversos estudantes cotistas enfrentam dificuldades para permanecer no curso. Isso porque as bolsas e os auxílios financeiros não são ofertados para todos que necessitam. Foi dessa realidade que surgiu o nosso trabalho. Neste documentário, vamos conhecer essas experiências e refletir sobre a importância das políticas de permanência para que o acesso ao ensino superior se transforme em uma oportunidade real de formação e inclusão. Boa tarde, Maria. Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista com você contando sua experiência na faculdade até aqui. De início, eu quero que você se apresente e conte um pouco da sua trajetória, de como foi ingressar na faculdade, como é que está sendo. Bom, eu sou Maria Heloíse, sou docente do 4º período de Direito e desde o início sempre foi muito difícil pensar que eu poderia ter conseguido chegar até onde eu cheguei, por diversos motivos. O primeiro deles é em relação à distância, a condições. Você vem de outro estado, Isso, sou de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, a terra da Pitu, e daí vim pra cá em busca da realização do meu sonho e tô aqui. Sendo de Pernambuco, estudando na UEPB, quais foram os principais desafios de estudar em outro estado? Isso impactou sua permanência na universidade? Demais. Primeiro porque, assim, entre todas as dificuldades, né, eu já sou mãe, então acaba que a minha filha tem que ficar lá, e a distância, né, dos seus parentes e tudo mais, acaba dificultando a permanência. Tem momentos que você se sente muito só, dá muita vontade de desistir, porém, o objetivo que eu já tracei faz com que eu tenha forças para continuar aqui. Na sua opinião, o que precisa mudar para que os estudantes cotistas tenham não apenas acesso, mas também condições reais de permanecer e concluir a graduação? Eu acredito que você seja cotista, né? Sou. Eu entrei por meio das cotas. O que deve mudar na UEPB é a questão da empatia, né? A gente presencia diariamente a falta dela dentro dos nossos processos seletivos e na permanência também. Então, é algo que deveria vir de cima, né, de quem está comandando, mas falta. Acho que falta mais aquele olhar empático, né? Principalmente para as pessoas que vêm de fora. Eu vejo muita gente, como você, né, que vem de outro estado. Durante sua trajetória, houve algum momento em que você sentiu que talvez não conseguisse continuar o curso? O que aconteceu? Demais. Desde o início, já vim cercada de alguns problemas, tanto para entrar aqui, quanto para permanecer. Para entrar, eu tive alguns problemas relacionados à matrícula e remanejamento, e tive que buscar um apoio judicial, que foi resolvido, né? Depois, consegui a Bolsa Alimentação, né? Ainda assim, até hoje eu luto para tentar receber a moradia, o que me foi negado, né? Eu tive que procurar apoio no judiciário para conseguir ter acesso à política pública. Então, nota-se que existe uma burocracia muito grande dentro do nosso campus e é algo que inviabiliza o acesso dos estudantes no campus. E você me disse que você já tem uma bolsa, né? Isso. Aquela bolsa que é a permanência, né? Que é um valor mais simbólico. Isso. E tem a bolsa alimentação. Qual é a que você recebe? Eu tenho a Bolsa Alimentação, que é no valor de R$300. É uma ótima política pública, porém, quando a gente para pensar no conjunto total, acaba não sendo suficiente, né? Tendo em vista que tudo está muito caro. Você pega R$300, não dá para comprar o básico dos básicos. E isso porque eu estou só, né? Se eu tivesse, por exemplo, com a minha filha ou com algum familiar, não teria como. Eu tentei fazer minha inscrição para moradia, né? E daí, mesmo anexando as documentações corretas, a minha inscrição foi indeferida. E daí eu comecei a pesquisar, né? E não tive outra opção a não ser recorrer ao judiciário para ter o meu direito reconhecido. Que foi o que aconteceu.
Só estou agora esperando o juiz determinar o cumprimento da sentença para que a UEPB cumpra. Tenho minhas dúvidas, acredito que essa vai ser a parte mais difícil, fazer com que eles cumpram algo que eles não querem cumprir, mas não vou desistir, vou continuar. É até o muito fim. burocrático, né, esse processo para conseguir a bolsa. A UEPB não facilita, tanto que no seu caso você teve que entrar com o judiciário, né? Isso. Na verdade, desde sempre, né? É uma instituição burocrática e que não escuta quem realmente precisa, sabe? Tudo que for relacionado a aluno surge com um pouquinho mais de dificuldade, principalmente para quem precisa mais. Até mesmo o aluno comprovando suas Comprovando, necessidades. eles ainda negam. Você acredita que a universidade oferece apoio suficiente para orientar os estudantes sobre bolsas estudantis? Se sim, qual foi esse apoio? Se não, por quê? Não. Não existe apoio de nada aqui. Até para conseguir uma simples declaração é a maior burocracia. Eu fico abismada, né, que saem editais sobre bolsas e tudo mais, e diversos estudantes não têm acesso a esses editais, não são informados. Então acaba que a política pública se esvazia, o que deveria ser totalmente o contrário. Deveríamos ter assistência, deveríamos receber algum tipo de treinamento. Não digo tanto no meu caso, porque eu já estou um pouco mais vivida em relação a isso, mas são os outros estudantes que não têm conhecimento, porque acaba que são tantas coisas durante o seu percurso acadêmico, vida, trabalho e tudo mais, que, sabe, você fica sem assistência. Tem uma coisa que me incomoda demais, é saber que a gente tem um prédio aqui do lado. Só um exemplo, sabe? E que todo mês a UEPB destina um pouco mais de 10 mil reais para manter o aluguel desse prédio. Ele já está nessa situação há 10 anos, sem nenhum tipo de funcionalidade. E eu penso que poderia ser, de repente, um restaurante universitário, poderia ser uma moradia, mas falta vontade, né? Falta anseio por trazer um pouco mais de qualidade de vida para os estudantes. E é algo que eu, sinceramente, acredito que não vai acontecer nem tão cedo. A gente tem uma quadra que não funciona, a gente tem uma academia que não funciona, sabe? Então, o que é que falta, na verdade? Eu acredito que é só falta de vontade, porque por mais que os recursos sejam escassos, mas existe verbas para cá. Todo mês, como eu sou muito ligada nessas coisas, eu vejo que existe a destinação, nós temos valores que sobram do que é destinado, que poderiam realmente estar sendo utilizados para algo que venha beneficiar a gente e não. E isso acaba colaborando para que muitos estudantes desistam, voltem para suas casas, ou que até mesmo se submetam a trabalhos para conseguir se manter aqui dentro. Trabalhos exaustivos, cansativos. Não conseguindo conciliar, Não né? conseguem Faculdade. conciliar. Maria, eu encerro agradecendo a você por essa oportunidade de conversar com você, de conhecer sua história. E ao conversar aqui com você, eu percebi que você já é muito bem informada sobre Sim. os editais, porque foi uma coisa que você correu atrás, né? Sim. Então, eu queria saber uma mensagem que você possa deixar para os estudantes, enfim. Bom, eu aconselho a todos os estudantes, independentemente de curso, né, que se notarem algo diferente, porque a gente percebe quando existe a falta de direitos. E é algo que incomoda, e era algo que me incomodava bastante. Eu dizia, não, isso aqui tá errado. Não pode ser. Procurem seus direitos, né? Nós temos a Defensoria Pública, ou procure um professor. Teve um professor que me ajudou bastante, me incentivou bastante. E é isso. Para que a gente tenha um futuro, tenha uma educação pública de qualidade, é necessário que a gente lute para isso, né? E a cota não é um privilégio, né? É uma reparação. É algo que a gente precisa correr atrás, porque senão se esquece, sabe? Some no ar. Sempre que eu notar algo, eu vou estar ali, pegando no pé, lutando, e eu espero que todo mundo faça isso por uma educação pública de qualidade, sabe? Muito obrigada. Que agradeço. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória ao ingressar na UEPB. Bom, eu me chamo Breno, sou estudante do curso de Direito, terceiro período vespertino, e eu ingressei na universidade através das cotas.
fora da ampla concorrência, e sou do RN, estado vizinho daqui. Ou seja, eu tive que me deslocar do meu estado para aqui. Atualmente eu moro na cidade de Guarabira, justamente para conseguir vir para as aulas. Quando você entrou na UEPB, você achou que o maior desafio seria entrar na universidade ou permanecer no curso? Eu acredito que assim como todos os outros estudantes, né, foi uma grande dificuldade entrar na universidade em si, mas acredito que depois que você entra, você percebe que a permanência ela se torna muito mais dificultosa em relação à entrada. Então, eu acredito que a permanência é sim um ponto mais dificultoso. E você sente assim que a universidade ela oferece as condições necessárias para que os estudantes cotistas consigam permanecer até a conclusão do curso? Na minha humilde opinião, eu acho que não tem um grande amparo, uma grande disponibilidade de informações, uma grande rede de apoio. Eu acho que não tem nada disso. Existe alguma dificuldade que, na sua opinião, não tenha visibilidade por quem não viva na realidade de um estudante cotista? Sim, eu acredito que é mais na questão social. Porque, por exemplo, quando você diz que você é cotista, que você entrou através de cotas, há um certo tipo de preconceito em relação a você, principalmente as pessoas que entram na ampla concorrência. Elas acham que porque entraram na ampla concorrência, elas são melhores que você entrou de modo mais facilitado. Elas não reconhecem toda uma estrutura preconceituosa e racista que foi moldada à sociedade atual. Então, acho que é mais uma questão social. Na sua opinião, o que precisa mudar para que os estudantes cotistas não, tenham não apenas o acesso, mas também as condições reais de permanência e concluir a graduação? Eu acredito que poderiam ser ofertadas mais bolsas. A universidade em si ela já propõe algumas bolsas, já tem algumas bolsas disponíveis, mas eu acho que, de maneira geral, elas são muito poucas, são muito ínfimas em relação à quantidade de estudantes. Não apenas cotistas, mas estudantes que passam por necessidade para conseguir permanecer dentro da universidade. Então, acho que além de uma questão processual, legal, tem que focar mais na questão material. Tem que ver se aquelas pessoas realmente estão sendo atendidas. Há, claro que há amparo, sim, pela universidade, pela instituição, mas eu acho que poderia ser um amparo maior, poderia ser mais amplo, poderiam atender mais estudantes e que assim eles poderiam ter mais condições de permanecer na universidade, principalmente em relação às pessoas que moram fora, como é o meu caso. No caso, eu sou de fora, mas eu resido aqui. Você acha que isso dificultou na sua permanência aqui, essa questão de não conseguir alcançar esses auxílios, essas bolsas? Eu acredito que sim. E acho que a principal questão foi mais a falta de disponibilidade de informações. As informações elas não são bem difusas, não são bem dispersas entre os estudantes. E quando é disponibilizado nos canais, nos grupos de WhatsApp, não tem uma instrução específica para mostrar como de fato você vai conseguir aquele auxílio. Porque, ademais, até na questão burocrática, é muito complicado. É uma quantidade excessiva de documentos, de questões que você tem que atender, e caso você não atenda, você vai ser desclassificado. Exatamente. Durante a sua trajetória, houve algum momento que você sentiu que talvez não conseguisse continuar o curso? O que aconteceu? Acredito que a maior dificuldade para permanecer na universidade e tentar conseguir uma graduação em relação a mim, como pessoa de outro estado, e além de ser uma pessoa cotista também, é justamente essa distância entre a universidade e onde eu morava, e onde eu sou realmente. Porque é um estado de diferença, é muito distante, até mesmo para conseguir o apoio da família. Porque aqui em Guarabira, na Paraíba, eu não tenho nenhum familiar. Mas é a minha família que me ajuda a permanecer na universidade, pagar as contas, conseguir me manter. Então eu tenho um apoio familiar muito grande. Também acredito que se a universidade fornecesse um apoio maior, um apoio melhor, mais amplo em relação a mais estudantes, atingisse uma maior quantidade de pessoas,
poderia reduzir essa dificuldade. Exatamente, para alunos de outros estados que não têm essas mesmas condições que você conseguiu pelo seu apoio familiar, realmente dificulta para esses alunos de outros estados para ingressar no ensino público, né? Com certeza, eu ainda me considero uma pessoa, de certa forma, privilegiada por ter esse apoio familiar, mas a gente tem que olhar a realidade de pessoas que não têm esse apoio. Imagina uma pessoa que, por exemplo, não tem mais família, não tem mais pai ou mãe, ou que mesmo não tem nenhum tipo de apoio motivacional e financeiro, vir de outro estado para cá, sem Até, emprego, até a saúde mental às vezes pega, né, nesse... com certeza, vai para além da questão material, foca também na questão social. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de apoio social e financeiro dificilmente conseguiria se manter aqui. E, para além disso, tem pessoas que, nesses casos em específico, precisam trabalhar. Então, conciliar estudo com trabalho é algo muito difícil. E nem sempre é o suficiente, nem sempre a pessoa vai conseguir se manter firme para conseguir tentar se graduar. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades em relação a pessoas de outros estados, de outras cidades que são longe da universidade. Se você puder, nós gostaríamos que você passasse uma mensagem para esses alunos cotistas que estão ingressando agora na UEPB ou na faculdade pública, para encorajá-los. Alguma mensagem que você queira passar para eles? Assim, para os novatos que estão para chegar, seja ingressando por cotas, ou até de modo geral, eu acredito que tem que manter a persistência, tem que correr atrás de seus sonhos e tem que continuar tentando, por mais que seja difícil, socialmente, financeiramente, você tem que tentar ao máximo, que se Deus quiser, tudo vai conseguir se realizar. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada. Boa tarde, eu gostaria que você nos contasse, né, como foi a sua trajetória e como foi o início da sua jornada aqui na UEPB. Quando você entrou na UEPB, imaginava que o maior desafio seria conseguir a vaga ou permanecer na universidade? Por quê? Eu não sou da Paraíba, eu vim de outro estado, né? Vim especialmente para cursar aqui, né? E no meu estado eu ficava numa lista de espera e aqui eu passava logo na chamada regular e preferi vir para cá com medo de não cursar nenhum curso, né? Quando eu vim morar aqui em Guarabira, né? Eu pensava que era um pouco mais fácil essa questão. Da permanência, né? Isso, né? Essa questão da permanência, porque a gente ouve falar a questão dessas bolsas e quando a gente chega aqui, na UEPB, a gente enfrenta essa situação, né? Abre só uma vez ao ano e só abre no meu segundo período que eu estava aqui. E também a questão de documentação, né? É bem complexo. E se a gente falta qualquer coisa, não cabe recurso e não é homologado, né? Então a gente enfrenta essas situações, né? Não só eu, mas vários colegas, né? E a questão de vagas, quando abre vagas, são muito pouco pela demanda, né? Aqui em Guarabira, por exemplo, não tem casa de estudante. Então deveria ter uma quantidade maior e não é, né? A demanda é muito maior do que o recurso que cabe ao EPB da entrega. Você sente que a universidade oferece as condições necessárias para que os estudantes cotistas consigam permanecer até a conclusão do curso? Não. Por quê? A questão do valor também é muito abaixo, até na questão das universidades federais. A gente ouve muito a questão do orçamento, né? Da UEPB, que é baixo, menor tal. Mas assim, eu acredito que eles podiam usar de algum programa, alguma coisa que poderia facilitar, porque realmente não é fácil. A UEPB não facilita. Em outras universidades, como falei na pergunta anterior, ele abre essa questão de ter a oportunidade de recursos e na UEPB não tem, né? Então isso dificulta muito. Como eu disse, né, eu sou de outro estado, então para eu receber outra bolsa que eu recebo, né, eu recebo a bolsa alimentação, que é R$ 300, que em período de férias não recebe, né, eu tenho direito, pela normativa, à bolsa manutenção. Mas, quando eu fui fazer
eu tive que escolher optar por essa alimentação porque era o que eu tinha de documentação no momento, né? Se eu fosse para o meu estado, né, ia gastar mais. Também o tempo era escasso para eu entregar os documentos, procurar, enfim, né? Então, houve essa dificuldade. Então, para eu não ficar sem bolsa, porque queira que não queira, ajuda, né? Eu optei por essa porque eu já estava com a documentação mais ou menos pronta. Quando passou, e também tem essa dificuldade, só abre seleção para essa questão de bolsa uma vez por ano, né? Então, no outro ano que eu estava aqui, mudou o pedido de documentação. Ao que sucedeu? Faltou um documento da outra vez que eu tinha pedido, né? Nem sabia que existia e eu não consegui, não fui homologado por conta de um documento específico. Não coube recurso, não tem recurso, então não consegui. No edital anterior, do ano passado, né? Você não tinha aqueles documentos, mas no ano seguinte você conseguiu aqueles documentos. Porém, pediram outro documento. Outros documentos. E que tinha que ser assinado pelo GOV e aquela coisa toda, e de todos os componentes familiares. Sabe que é uma questão do INSS para ver se a pessoa já tem ou teve vínculo empregatício. Isso. Existe alguma dificuldade que, na sua opinião, não tem visibilidade por quem não vive a realidade de um estudante cotista? Minha querida, veja só. Basicamente a gente tem que se humilhar, porque tem lá a gente tem que fazer um texto falando porque a gente precisa e contar a história, porque você precisa daquela busca. Eu acho isso uma humilhação, sabe? Porque a pessoa envia todos os documentos, comprova que necessita, que cabe naquele edital. E a pessoa ainda explicar porque ela acha que precisa, né? Então, para quem não precisa, é muito bom, né? Porque está listável, não tem aquela necessidade, mas para quem precisa ainda tem essa questão de se humilhar e como já foi relatado, a questão de pouco espaço de tempo para se providenciar todos os documentos, a questão de muito documento. Porque imagina, se uma pessoa, que não é o meu caso, mas se a pessoa tiver 10 pessoas na família, tem que ser, veja, arruma de papel, né? Então, assim, eu vejo que a intenção da universidade realmente não é ajudar o aluno, sabe? Eu acho que é dificultar para que cada vez menos pessoas consigam conseguir essa busca, porque eles estreitam muito, tá? Eu acho que ele poderia usar outros critérios para definir do que esse, né? E reafirmando a questão de que não cabe recurso, entendeu? Por conta de um documento. Então, deveria ter esse período, porque isso é uma coisa interna do EPB. Todas as demais universidades que eu já vi, a questão aqui da UFPB, a UFPE, a UFRN, todos cabem recurso, porque o EPB é diferente. Entendeu? Na sua opinião, o que precisa mudar para que os estudantes cotistas tenham não apenas acesso, mas também condições reais de permanecer e concluir a graduação? O que poderia ser feito seria a questão de o aumento das vagas, né? Essa questão de uma visibilidade maior nessa questão da documentação, que eu acho que é necessário comprovar. Porque, infelizmente, existem pessoas que faz falcatrua, né? Agem de má fé. Fraude, né? Agem de má fé. Mas, assim, eu acho que o aumento de vagas e essa questão de ter recursos para uma documentação errada, eu acho que ia ajudar bastante. Sim. Ia ajudar bastante. Durante sua trajetória, houve algum momento em que você sentiu que talvez não conseguisse continuar o curso? O que aconteceu? Veja só, quando eu vim morar em Guarabira, existe um grupo de moradia, aí a gente vai falando, aluga um canto, divide com pessoas, né? E eu ganho a Bolsa Alimentação, mas eu uso para a questão do aluguel. Sim. Certo? Aí como eu dividia o aluguel, e um colega que era de outro estado também,
ele estava nessa questão de bolsa, tentando a bolsa, ele não conseguiu a bolsa e teve que ir embora. Aí o que acontece? Aí apertou, né? Porque também não é fácil conseguir gente assim no meio de período, alguém para morar. Então ficou quase insustentável eu ficar aqui sem a ajuda da divisão. Aí vem o desespero e a pessoa realmente dá essa questão da saúde mental, dá uma agonia mesmo na cabeça, né? E para quem tem, quem não tem, né? Quem não tem, quem tem que se virar só, porque eu não tenho mãe, não tenho mais mãe, não tenho pai, então não tenho quem me ajude, então eu tenho que me virar. Você acredita que a universidade oferece apoio suficiente para orientar os estudantes sobre bolsas estudantis? Se sim, qual foi esse apoio? Se não, por quê? Não, não e não. Justamente, ó, eles não são objetivos, a gente faz uma pergunta bem clara, como eu gostaria, eu falei, eu gostaria de saber qual o prazo que vocês estão dando, ou eu gostaria de saber se meu nome está na lista. Então eles só mandam aquelas respostas copiada e colada. Então a UEPB não é transparente na sua resposta, então dificulta. E quem vem, que é novato, não sabe nada, que não conhece nada, porque quando a gente chega na universidade, é um mundo diferente, né? A gente está ingressando em outra etapa, então, às vezes a gente é leigo em alguns aspectos, então a UEPB não dá esse auxílio. Quando a gente pergunta às coordenações da direção, eles mandam e-mail, a gente não sabe, isso é a Prograde, é a Proeste, nunca tem uma resposta eficiente, coeficiente, com clareza para as nossas perguntas. Então, assim, exige essa dificuldade, o UEPB tem essa dificuldade em ser mais claro, mais objetivo. Verdade, muito obrigada, viu? Entre os principais desafios enfrentados pelos estudantes estão os custos com moradia, transporte, alimentação e materiais acadêmicos. Para aqueles que residem em outros estados e municípios, essas despesas tornam a permanência na universidade ainda mais difícil, especialmente quando o acesso às políticas públicas de assistência estudantil é tão limitado e burocrático. Além das dificuldades financeiras, muitos estudantes precisam conciliar a rotina acadêmica com o trabalho e outras responsabilidades. Nesse contexto, políticas de permanência como bolsas, auxílios e acesso à informação tornam-se fundamentais para garantir que o direito à educação seja efetivamente concretizado. A democratização do ensino superior não se limita ao acesso. Ela exige condições para que os estudantes permaneçam, desenvolvam seu potencial e concluam sua formação. Fortalecer as políticas de assistência estudantil é um passo essencial para a construção de uma universidade mais inclusiva, equitativa e comprometida com a redução de desigualdades.